Hoje eu vou trazer uma exposição temática para vocês. Eu vi que a galera aqui é muito animada, né? Eu gosto de pular. Tinha uns meninos aqui que eu vou falar, vai virar jogador. Tava chutando um balão aqui, mas agora eu preciso que você fique um pouquinho quietinho para o calor passar, mas extremamente atentos àquilo que Deus quer fazer e falar neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Quantos vieram aqui ouvir a voz de Deus? Quantos aqui não levantaram a mão, vieram para quê? Olha, hein? Vou perguntar de novo. Quantos vieram aqui ouvir a voz do Senhor? Diga glória a Deus essa noite. Diga aleluia. Diga comigo assim: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Isso aqui é café? É para tomar mesmo? Amo café. Deus seja louvado. Filipenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos que se reuniam em Filipos. Pessoal da mesa de som, ei, abaixa um pouquinho o fundo para mim, por favor. Abaixa bem mesmo. Essa é uma carta, e como toda carta, quem já escreveu uma carta aqui? Pouquíssimas pessoas já escreveram uma carta, né? Vocês já escreveram cartas? Mandou pelo correio? Com selo e tudo? Então não vale. O apóstolo Paulo, um dos grandes nomes do Novo Testamento, o maior autor do Novo Testamento, escreve uma carta àquela igreja que se reunia em Filipos, aos filipenses. E a carta aos filipenses é de autoria do apóstolo Paulo, porque no primeiro capítulo, no primeiro versículo, nós vamos ver o autor da carta. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo. Ele menciona Timóteo, apesar dele não escrever a carta, ele era só um escrevente. Ele era aquele que digitava, né, no nosso tempo hoje, mas era aquele que transcrevia o que o apóstolo Paulo ia falando. Mas a carta é de autoria do apóstolo Paulo. Timóteo era só o escrevente. Paulo provavelmente escreveu essa carta aos filipenses em alguns momentos entre 60 e 62 depois de Cristo, enquanto estava preso em Roma. Paulo escreve a esses irmãos para expressar a eles gratidão pelo carinho e pelo apoio financeiro que os santos em Filipos tinham estendido a ele durante a sua segunda viagem. Paulo elogia os irmãos por aquilo que ele ouve de um dos membros daquela igreja, por aquilo que ele ouve de testemunhos sobre os irmãos daquela igreja. Preste bastante atenção nesse pano de fundo, para que nós possamos entender o texto base do evento de hoje, do culto de hoje, da mensagem de hoje. Paulo também instrui a igreja e adverte os filipenses a tomarem muito cuidado com os crentes corruptos. E a corrupção está dentro das igrejas hoje mais do que nunca. A gente acha que é uma coisa que está acontecendo agora, mas já acontecia há muito tempo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vai esfriar o mundo tem amor pelo Senhor? Sim ou não? Não. Os crentes têm amor pelo Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Então o amor de quem vai se esfriar por se multiplicar a iniquidade? Dos crentes. A iniquidade invade a igreja hoje, ela está nos nossos púlpitos, nos nossos pastores, nas lideranças, na membresia, porque negociamos a fé com Cristo. E naquele tempo Paulo já alertava acerca dos judaizantes, aqueles que diziam que para ser convertido à fé cristã, eles precisavam ser circuncidados e seguir a lei. Paulo prega sobre a graça e os judaizantes dentro da igreja: não, espera, não é bem assim, você precisa circuncidar, você precisa observar a lei. Crentes corruptos dentro da igreja ensinavam a circuncisão necessária para a conversão. Um resumo de Filipenses, no primeiro capítulo, é essa expressão de gratidão do apóstolo Paulo.
No segundo capítulo, Paulo também incentiva os membros da igreja a serem unidos e salienta o exemplo de Jesus Cristo, que aceitou vir à mortalidade como exemplo de amor, obediência e humildade. Alguns pastores estão dizendo que Jesus é o centro de Deus e você é o centro de Jesus. Deixa eu te falar, Jesus não veio morrer porque você é bonzinho. Jesus veio morrer porque Ele é obediente ao Pai. A soberania de Deus é muito mais importante e infinitamente maior do que o desgraçado, pobre, cego e nu que nós somos. O teólogo da Idade Média vai dizer que tudo que há de bom em nós é Cristo. O resto somos nós mesmos. Não há bondade em nós. Paulo fala, sigam o exemplo de Cristo, que foi obediente e veio à mortalidade. Para Cristo era humilhante vir nessa forma pequena de homem. Ele se humilhou não só na cruz, mas vindo em forma de homem. Paulo incentiva a sermos esse exemplo de Cristo. Paulo orienta os membros da igreja a trabalharem por sua própria salvação. No capítulo 3, que é o que vamos estudar essa noite, Paulo adverte sobre os judaizantes, como eu disse, e ele descreve o seu passado como um fariseu e que desistiu de tudo para seguir a Jesus Cristo. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre avançar. Mas o que eu acho engraçado é que muitos de nós queremos avançar sem abandonar as coisas do passado. Muitos de nós queremos avançar no Evangelho sem abandonar as práticas do mundo. Muitos de nós queremos crescer e alcançar salvação e sermos salvos, mas nós não largamos o nosso barquinho de pesca na beirada do rio. Para os jovens que estavam pulando aqui, não há como ser um discípulo de Jesus e não abandonar os grupos que falam de coisas que não convêm ao cristão. Aos jovens e adolescentes, não há como ser chamado discípulo de Jesus se nós não desagradarmos ao mundo. Precisamos tomar a cruz, e tomar a cruz é ser rejeitado por este mundo. Olha para mim, se o mundo te ama, alguma coisa está errado. Não, pastor, o mundo me ama porque eu tenho Jesus. Eles crucificaram Jesus. Por que estão te amando? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz essa noite, e assim nós poderemos avançar. Paulo no capítulo 3 adverte, ele exorta os santos a seguirem o seu exemplo. Paulo vai dizer assim: olhe para mim, eu sou o exemplo de vocês. E muitos pastores hoje estão dizendo assim: façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Olha para ele lá, para mim não. Não, olha para mim. Olha como eu trato a minha esposa, olha como eu falo, olha como eu lido com o meu dinheiro, olha como eu lido com a minha empresa. Olhem para mim, porque eu sigo o exemplo de Cristo que transformou a minha vida, e eu sigo firme rumo à salvação. No capítulo 4, Paulo então incentiva os santos a sempre se alegrarem no Senhor. Hoje pela manhã compartilhei o capítulo 4 no momento da oferta, e Paulo vai dizer assim: estejam sempre alegres no Senhor. Não se preocupem com as coisas. Ao contrário, façam com que Deus conheça as necessidades de vocês em oração e súplica, e depois disso sejam gratos por aquilo que Deus já tem dado a vocês hoje. Esse é o capítulo 4. A partir de domingo que vem, nós começamos na nossa igreja uma exposição de Filipenses, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Dure o tempo que durar, em culto nós estudaremos toda a carta dos Filipenses. E eu te aconselho, se você tem um tempo para o Senhor, de devocional pela manhã ou pela noite, leia Filipenses, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Vamos ler o texto, Filipenses, capítulo 4, e vamos começar no versículo 12.
O texto vai vir aqui no telão. A minha versão é a NVT, que é a nova versão transformadora. Olha para mim aqui, irmãos. Se você puder comprar uma Bíblia NVT, NVI ou NTLH, compre. Porque ninguém mais fala assim, não vos tenho dado eu, pastora Grazi. Você fala assim? Ninguém fala mais assim. Compre uma Bíblia de confiança atualizada, para que você estude a palavra e tenha conhecimento daquilo que ela está dizendo. Porque senão você vai ouvir na Bíblia, não vos tenho eu dado eu para você e eu, vai? Aí no final você vai falar, não entendi nada. NVT, está aqui? Filipenses 4:12. O texto vai dizer assim: não estou dizendo eu que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Todos curvem as suas cabeças e fechem os seus olhos. Se você não veio aqui para participar e cultuar com a autoridade do pastor, é Lúcio? Luciano, eu convido você a se levantar e ir embora. Pai, nessa noite, nós vamos expor a Tua palavra. Temos a graça de estar diante do Espírito Santo, que é o autor das Escrituras. Ele quem estava presente no momento em que a carta foi escrita, no momento em que a carta foi lida àquela igreja, no momento em que foi inspirado no cânon bíblico para deixar esse texto, o mesmo Espírito está aqui essa noite. E a minha oração é que esse Espírito seja o único autorizado a nos instruir acerca de toda a verdade. Que eu não venha aqui essa noite contar sobre histórias de viagens ou daquilo que eu fiz em casa com os meus filhos, mas que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor tem para fazer em nosso meio. Que nessa noite vidas sejam transformadas pela palavra, vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor e haja salvação dentro dessa igreja. Que possamos sair daqui um pouco mais maduros na fé, em o nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Macrocélula é top. Quantos pastores nós temos aqui essa noite? Pastores, levanta a mão os homens de Deus, mulher de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pastor também? Amém. Vai, bobo. Não vai não. Não vai não. Quantos são supervisores, né, aqui? Quantos supervisores nós temos aqui? Uai, gente, supervisor só tem 2? 4. Quantos líderes de GC nós temos aqui? Líderes. Cadê os líderes de GC? Anfitriões? Isso. A primeira instrução que o apóstolo Paulo vai dar no verso 12, ele vai dizer assim: não que eu já tenha conquistado a perfeição para a qual Cristo me conquistou. Paulo vai filosofar de uma maneira tão linda que ele vai dizer assim, ó: Cristo que é perfeito me conquistou para a perfeição, e agora eu prossigo para conquistar essa perfeição, a qual aquele que é perfeito me chamou. Não que eu já tenha conquistado, mas Ele nos chamou para a perfeição. Quantos perfeitos nós temos aqui essa noite? Olha, achei que alguém ia levantar a mão. Falei, misericórdia. Mas quantos aqui estão em busca de serem perfeitos no Senhor? Não desista. Aos líderes, pastores e supervisores, o primeiro ensino que Paulo vai nos dar no versículo 13 é: não que eu já tenha alcançado.
Paulo diz não ser perfeito, ele justifica sobre uma perfeição, mas ele mesmo, irmãos, Paulo, o maior autor do Novo Testamento, uma das colunas da igreja, o maior nome depois de Jesus, creio eu, Paulo disse que não era perfeito. Olhe para o seu líder aí, para o seu pastor, e você vai ver que ele não é perfeito. Quantos pastores nós vemos imponentes, e nós achamos assim, homem santo de Deus intocado. Não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, mas não desistimos de buscar a perfeição. Então aos líderes aqui, preste atenção, você não foi chamado para ser um chefe e mandar nos seus irmãos, pelo contrário, você foi chamado a servir os seus irmãos. Dentro de uma empresa, a estrutura hierárquica, se fosse uma empresa, o pastor estaria no topo da pirâmide, abaixo estariam os pastores auxiliares, depois os líderes de ministérios, líderes de célula e a membresia da igreja. Uma pirâmide, mas na igreja não é uma empresa. Vamos virar essa pirâmide de cabeça para baixo. O pastor é o que mais serve a todos. Líderes, vocês foram chamados para servir os irmãos, não para serem servidos por ele. Nessa noite a minha posição aqui é na base da pirâmide, na pontinha. Eu estou aqui para servir vocês com um conhecimento da palavra, e me sinto muito honrado de estar aqui servindo vocês. Paulo, que era top, como diz os jovens, ele mesmo não se achava perfeito, não que eu tenha alcançado. Paulo diz, não cheguei lá ainda, mas eu avanço, e uma coisa eu faço. Paulo não fazia 1000 coisas dentro da igreja, Paulo não fazia, viajava, fazia evangelismo, e fazia oração, e fazia de tudo dentro da igreja. Não, ele podia até servir aos irmãos, mas ele diz assim, uma coisa eu faço, uma coisa é principal. Paulo não fazia 1000 coisas, o foco dele principal era uma só, avançar. O objetivo de Paulo não era fazer muitas coisas, era avançar. O texto vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então Paulo aqui vai começar agora a destrinchar sobre aquilo que ele se dedica fielmente a uma coisa só. Paulo vai então estruturar o que quer dizer avançar. Talvez você veio para esse congresso, para essa macrocélula, e veio com o tema avance, e acha que avançar é crescer a sua célula, encher o seu ministério, encher a sua igreja, trazer mais pessoas. Mas Paulo tem instrução para mim e para você essa noite sobre o que significa avançar. Olhe para o irmão do seu lado e fale com ele assim, ó. Shhh. Não conversem. Pastor é ruim, sou ruim mesmo. A primeira coisa que Paulo vai tratar é de um tempo chamado, diga comigo, passado. Paulo vai tratar sobre os 3 tempos, passado, presente e futuro. O primeiro deles é o passado. Ele vai dizer assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quantos de nós ainda aqui estamos presos por uma culpa do passado? Paulo olhava para o seu passado e o título dele era de um dos maiores perseguidores dos cristãos. Talvez se Paulo entrasse na nossa igreja hoje, nós nem receberíamos ele, porque era um assassino de cristão. Ele tinha uma carta branca do Império Romano para entrar em qualquer lugar e cortar a cabeça dos cristãos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O passado do apóstolo Paulo era doloroso, e talvez o meu e o seu passado seja doloroso. Eu falei com o Rafa ali, eu já passei por isso aqui, ó. E depois que eu passei por isso, eu me desviei, e o meu passado foi doloroso. Hoje vocês olham para mim e falam assim, eu falo com os irmãos da minha igreja, pastor é uma bênção,
mas eu já fui uma maldição neste mundo. O passado de Paulo condenava, e talvez você hoje ainda está preso nessa culpa e não consegue avançar na fé porque está preso no seu passado. Então Paulo nos instrui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Às vezes eles me perguntam: pastor, você lembra que assim? Eu falo: não lembro. Eu lembro? Não lembro. Eu não lembro, porque definitivamente eu quis esquecer o meu passado. Paulo estava nos ensinando a abandonar o nosso passado. E eu tenho uma palavra para você essa noite. Prepara o seu coração. Romanos 8, 1 e 2 vai dizer sobre o nosso tempo passado e sobre o nosso presente. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe por quê? Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Abandone o seu pecado, abandone o seu passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. 2 Coríntios, Paulo também vai dizer assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Diga glória a Deus. É sobre mim, sobre você essa noite. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Não há mais condenação do seu passado para mim e para você. O diabo não pode te acusar mais, pastor. O diabo não pode jogar na sua cara o que você fez, porque já não há condenação. Pastor André Valadão, e eu estava lá na gravação de um DVD, ele diz assim: se o diabo tentar te lembrar do teu passado, você tem que lembrar o do futuro dele, que é num lago de fogo, debaixo dos nossos pés. Romanos, não bate palma, dá glória a Deus. Romanos vai dizer, 16, 20: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não tem essa conversa de que você não pode avançar, de que o seu passado te condena. Paulo também tinha um passado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esqueça as amizades. Não adianta, não existe, não há como seguir a Jesus e continuar sendo amigo do mundo. Vocês serão rejeitados se realmente forem discípulos de Jesus e não se contaminarem com as coisas deste mundo. Esqueçam as amizades, esqueçam as alianças. Há em Cristo uma nova e superior aliança para mim e para você. Mas isso tem um custo, e o custo é alto. Paulo agora vai tratar então do presente. No passado ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás. Gente, cadê o café? Dá um café para geral. Esquecendo-me das coisas que para trás e avançando para as que diante de mim estão. Olha para mim. Você que aceitou Jesus e passou pelo batismo. Lutero, quando era ameaçado por algum pecado, ele falava assim: eu sou batizado. O mundo vinha bater a porta dele, ele falava com o diabo assim: eu sou batizado. O batismo é a marca, o batismo é a pública confissão de fé. Você que confessou a Jesus e foi batizado, você já é salvo, separado e escolhido. É para isso que avançamos. É diante disso que estão diante de nós essas coisas. Colossenses vai dizer: Ele
nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. É isso que está diante de nós essa noite, o reino do seu Filho e do seu amor. Romanos 6,14 vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Parece que eu estou contando uma história e não falando sobre novidade de vida para você. Diga glória a Deus essa noite. Você não está debaixo de uma lei que te condena, você está debaixo da graça. E sabe o que é graça? Graça não é uma liberdade, graça não é um cartão de crédito que você sai gastando e pecando. Pelo contrário, graça é uma unção que nos habilita a já, hoje, agora, vencer o pecado e não viver mais em pecado. Pastor, eu aprendi que graça é pecar e ser perdoado. Pecar e ser perdoado. Meu irmão, você está vivendo a lei, você está vivendo uma mentira. Graça é pecar e não pecar mais, porque eu avanço, eu prossigo e não vivo mais debaixo da lei do pecado que me mataria, mas debaixo da graça que me traz vida e vida em abundância. Aleluia! Nós ouvimos uma história na teologia que diz já, mas ainda não. Quantos já ouviram sobre o já, mas ainda não? Gente, o já, decididamente, irrevogavelmente, já somos livres. Já somos livres. Não precisa chegar no céu para falar, não, o dia que chegarmos no céu, seremos livres. Já somos livres, mas ainda não, finalmente e perfeitamente livres. Já, mas ainda não. Já somos livres e podemos viver essa liberdade em Cristo, mas ainda não perfeitamente e finalmente livres. Por isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam no passado, no presente agora, avançando para as que diante de mim estão, vivam como eternos no Senhor. Jesus não te chamou para amar esse mundo, abraçar esse mundo, as coisas deste mundo, conquistar coisas deste mundo, ser um homem e uma mulher bem-sucedida. Não, Jesus te chamou para passar a eternidade assentado na mesa com Ele, comendo da mesa com Ele. Não é sobre os 80, 90 anos que vivemos aqui, é sobre a eternidade que desfrutaremos da presença dEle, livres da presença do pecado. É isso que aquece o meu coração como pastor. Pastor, mas o senhor tem um carro, mas o senhor tem iPhone, o senhor viaja, come, bebe. É claro, Deus me proporciona essas coisas, mas aquilo que move o meu coração é a eternidade. Eu compro, eu como, eu vou, mas não é sobre ter, é sobre ser alguém em Cristo. Romanos 6, e nós estamos falando do tempo presente, aqui, agora. Romanos 6, 18 e a parte B do 19. Fostes feitos servos da justiça. Assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Avançar não tem nada a ver com ter mais dinheiro. Avançar não tem nada a ver com ter mais membros. Avançar tem a ver com ser mais maduro na fé. Avançar tem a ver com entender que nós já andamos neste mundo mortal como alguém imortal. Avançar tem a ver com entender a nova realidade do crente. Avançar tem a ver com experimentar da presença dEle agora. Todo mundo quer chegar no céu.
Pastor, eu prossigo para o alvo, eu estou correndo, eu sou um atleta e quero ser salvo, mas eu só quero o custo do discipulado quando eu chegar lá. Eu não quero abrir mão das minhas amizades no presente. Eu não quero abrir mão das coisas deste mundo, do pecado, da minha vidinha boa, do meu pecado que está escondido debaixo do tapete. Eu não quero. Eu quero ser salvo, mas não quero viver o processo da salvação. Jesus vai dizer assim: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Não é sobre quem você é, sobre o que você gosta, sobre o que você quer. É sobre quem Ele é e a vontade dEle sobre as nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Deus, mas eu quero. A igreja está cheia de menino pirracento brigando com Deus, e Deus está falando assim: filho, não põe o dedo na tomada. Mas eu quero. A vontade dEle para nós é muito melhor, é boa, perfeita e agradável. Irmãos, Deus é soberano. Deus não é um homenzinho humano como nós. Deus é o Criador do universo, das galáxias. A terra é o estrado dos seus pés. Deus é eterno. Nós somos seres criados. Ele é. Ele é. Não tem como eu imaginar que Deus é um mordomo e vai fazer as minhas vontades e realizar os meus desejos. Pelo contrário, eu é que tenho que me submeter à vontade dEle para a minha vida, porque agora nós não somos só livres, mas somos servos que escolhemos continuar servindo o nosso Senhor. Ele nos comprou, Ele nos transportou do império das trevas. Nós éramos escravos do pecado e Ele pagou o preço por nós e nos deu a carta de alforria, nos deu a liberdade, mas nós em Cristo escolhemos continuar servindo ao Senhor. Dá um glóriazinho pequeno aí. Sabe por quê? Um escravo não tem vontade própria. Você deu um glória, talvez agora você não vai dar mais. Um escravo não escolhe a hora que come, o que faz, o que vive. Ele vive segundo aquilo que o seu dono quer para ele. Quantos aqui estão dispostos a viver aquilo que Deus quer? Levanta a mão com cuidado. Levanta a mão com cuidado, porque a sua vida pode virar de cabeça para baixo amanhã. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: alegrem-se sempre no Senhor. E eu quero terminar falando do futuro. Eu era um dos principais técnicos de climatização de uma das maiores empresas de Belo Horizonte. Estava namorando com aquela jovem ali, negra, linda, uma Barbie negra. Eu sei, você deve estar pensando, ele orou demais. Eu sei, orei muito. É a graça e o favor de Deus sobre a minha vida. Então eu decidi, por uma direção de Deus, abrir mão de tudo para viver o ministério. Eu não era nem pastor, nem tinha uma igreja. Eu era um membro qualquer. Falei, não, eu quero viver os 2 anos da minha vida servindo ao Senhor. Larguei tudo, abri mão de tudo. E essa mulher mais doida do que eu me acompanhou. Vambora, vão. 2 anos de seminário, sem emprego, sem dinheiro, e Deus supriu todas as necessidades. Eu consegui tirar a carteira. Ele me deu uma motinha velha, capengando, mas me levava e me buscava do seminário. Eu cuidava dela como se fosse 0. 2 anos da minha vida. Depois disso, eu fui auxiliar um pastor, pastor Alexandre, e fui auxiliando ele. Depois auxiliei pastora Dinamácia, e agora plantamos a nossa igreja. Até hoje, Deus tem sustentado a minha vida e a vida da minha esposa. Nós tivemos um casamento real de realeza, um casamento de príncipes e princesas, um casamento maravilhoso que eu não tinha um centavo para bancar, mas Deus preparou para nós, e Ele supriu todas as nossas necessidades até hoje. Olha aqui, pare de se preocupar. Se Deus está te chamando para uma obra maior, esquece o tanto que você já construiu. Não sei nem porque que Deus está mandando eu falar isso.
Esquece a empresa que você tem, que vale centenas e centenas de reais. Esquece. Diga ao Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, já não há mais condenação para os que estão em Cristo. Avanço no presente, para viver uma vida como eterno, como alguém que se separou para o Senhor. E no futuro, Paulo vai dizer assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Às vezes a gente para achar que o alvo são os alvos do GC. Às vezes a gente para achar que os alvos são as conquistas terrenas. Às vezes a gente para e pensa que prosseguir é crescer neste mundo. Mas Romanos, e o nosso amado apóstolo vai dizer assim: porque para mim tenho certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe por quê? Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Esse é o nosso alvo. Esse grande dia vai chegar. João vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haverá de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. É para isso que prosseguimos, é para isso que avançamos, para sermos parecidos com Jesus. Se coloque de pé no seu lugar essa noite.